Olá, bom dia a todos. Bom dia, Renata. Em nome de quem eu agradeço o convite da Geduca para participar do congresso hoje, fazendo aqui uma joint venture de jornalismo político e jornalismo de educação, que eu acho que cada vez mais essas coisas vão estar interligadas, né, em tempos justamente de informação a jato e muitas vezes misturada com desinformação. Acho que a gente tem que aliar as nossas expertises e estratégias para nos contrapor a isso. Agradecer ao Pablo, ao Tomás, pela presença aqui hoje, para a gente tentar discutir um pouco como o jornalismo pode se instrumentalizar, se equipar para fugir dessa era aí de desinformação em massa que tentam nos impingir, muitas vezes a partir do poder, né? O que é mais desafiante ainda. Então, eu queria começar com uma pergunta comum aos dois, que é a seguinte: num ambiente que é não só brasileiro, mas mundial, de acesso muito fácil e muito no atacado, a informação que muitas vezes se confunde com desinformação, como o jornalismo profissional deve se equipar, deve se munir para mostrar o que é verdade, o que é mentira, o que é fato e o que é fake, e se credenciar como uma fonte ainda habilitada de informação, quando, muitas vezes, os próprios detentores do poder tentam desacreditar a imprensa tradicional. Começar com o Pablo e depois tentar ouvir o Tomás. Olá, bom dia. Antes de tudo, puxa, a Vera começa com uma pergunta super fácil. Uma resposta muito sincera, eu não tenho a menor ideia. Essa resposta é muito sincera, mas para não dar essa resposta, eu acho que a natureza do nosso problema se deve a dois fatores que eles estão se somando para gerar esse problema. Em primeiro lugar, a gente houve um deslocamento aí nos últimos anos da forma na qual a gente consome informação, né? A gente se deslocou de uma forma de comunicação de massa para uma forma distribuída, né? Sobretudo por meio das mídias sociais. Quando a gente olha para os números, a gente vê que a gente já passa mais tempo no Facebook, no Twitter e no YouTube do que a gente passa na televisão entre as pessoas que têm acesso. Então, está havendo um deslocamento. E, quando a gente tem esse deslocamento, a gente passa a ter um consumo que tem outra forma, que é distribuída, que ela passa a ser filtrada pelas pessoas que estão compartilhando o conteúdo. Então, a gente está vendo esse deslocamento e a gente está vendo polarização política, que significa que a nossa sociedade está muito engajada politicamente, mas ela está muito mesmo. A gente faz pesquisa aqui em São Paulo, por exemplo, 30% dos paulistanos participaram de uma atividade de protesto desde 2013. Está acontecendo em vários outros lugares do mundo. O Washington Post está fazendo uma série aí de pesquisa de opinião, mostrando que esse nível está chegando a nível altíssimo também nos Estados Unidos, na casa já dos 20%. O ponto de referência deles não é 2013 como o nosso, é a eleição do Trump. Então, a nossa sociedade está muito engajada politicamente, ela está lendo muita informação, ela está consumindo muita informação política, ela está se engajando politicamente, participando de atividades de protesto, e essa alta temperatura política ela nos torna muito vulneráveis à ação de gente que está difundindo informação política com propósitos maliciosos, porque o viés de confirmação, que é a nossa tendência a aceitar informação que corrobora as nossas opiniões e ser extremamente crítico àquilo que contraria as nossas convicções, esse fenômeno está acentuado pela paixão política. Então, eu acho que está acontecendo duas coisas. Então, com muita paixão política, e a gente está com meios de informação que permitem que atores maliciosos consigam distribuir informação de baixa qualidade. Eu acho que isso é a natureza do nosso problema. Portanto, a natureza do nosso problema é político. Tomás, o Pablo acho que coloca bem o problema, onde ele se localiza. Queria, então, me estender para você a minha primeira pergunta. Como o jornalismo profissional pode se contrapor a esse ambiente assim de desinformação, de disseminação de informação de baixa qualidade? Buenos días. Bom dia a todos. Sim, eu concordo bastante com o que o Pablo falou,
com tudo o que foi dito na sessão anterior. Mas a pergunta também tem muita relação com aquilo que o jornalista pode fazer, que ferramentas ele pode usar para essa relação que vemos a reprodução de notícias falsas, de informações que nem sempre são comprovadas e a manipulação da informação. Bom, que ferramentas podem ser usadas para se contrapor a isso? Nós, no jornalismo tradicional, sempre encontramos para aqueles grupos e áreas de pessoas que fazem jornalismo investigativo, que fazem a verificação de fatos e sempre também usando ferramentas que temos à nossa disposição para criar conteúdo, como lemos a informação, como processamos, armazenamos e como finalmente vamos publicar uma matéria de opinião. Mas há outras estruturas que também passam por toda essa produção de informação. São os mesmos meios e conglomerados que já existem há tempos e que, de uma forma ou outra, se o jornalista não conhecer, não terá essa liberdade, não poderá saber que ferramentas usar para fazer verificação de dados de forma crítica. Então, digamos, nós temos a minha área de especialização, que também é muito forte aqui no Brasil. Nós recomendamos o estudo de estrutura da mídia. Os alunos de jornalismo, por exemplo, o leitor, devem conhecer essas estruturas midiáticas, a concentração de propriedade dos meios, dos jornais e saber como a televisão, o jornal, a rádio, o site da internet se relacionam entre eles. E não apenas um grupo, o Globo, o grupo Tempo, o grupo Prisa. Isso não significa nada para o cidadão. É preciso dar nomes aos bois, saber quem é que tem o poder. Se existe uma relação com o mundo corporativo, quando o jornalista entende essas estruturas, quando o cidadão entende essas estruturas, ele é capaz de decidir o que pode ou não dizer, pode escolher qual vai ser o posicionamento e a partir de onde ele vai gerar essas informações. Quando alguém decide que quer pertencer a uma cadeia específica ou escrever para um jornal específico, intrinsecamente também deixa de lado e cede a certas liberdades que tinha. E é isso que nós nos propomos a fazer. Queremos tentar quebrar este padrão. E, para mim, esse é o caminho. Queremos compreender melhor qual é a estrutura da informação. E isso tem relação com o que discutiremos também neste painel. Queremos falar das estruturas de fluxo de informação, como funciona a internet, como funcionam os algoritmos, os parâmetros de vigilância, que são usados pelas pessoas que também capturam informações e decidem que informações serão compartilhadas. É o caminho para empoderar um pouco mais os jornalistas, na minha opinião. Vamos puxar um pouco agora para a realidade do Brasil pós-eleições. A gente tem um governo em que o próprio presidente e muitos dos seus auxiliares não hesitam em contestar dados científicos, estatísticas, fatos históricos, tudo no balcão ali da narrativa, tudo empenhado numa narrativa cercada de ideologia. Como você acha que ferramentas como dados, checagem de fatos e outras à disposição dos jornalistas podem ser mais bem utilizadas? E como você acha que a gente está no estágio atual da imprensa? Está utilizando isso bem ou ainda está sem saber como lidar nesse novo ambiente aí de desinformação, muitas vezes oficial? Eu acho que, às vezes, a gente está centrando muito no problema da mentira, que é, obviamente, a coisa mais danosa que tem, né? Mentira circulando de uma forma crível, né? As pessoas estão comprando mentiras, mas a natureza do fenômeno que a gente está vendo não é difusão de mentira. A mentira, eu acho que ela é mais excepcional do que a regra. O que a gente está vendo é difusão de informação altamente partidária. E eu acho que é bem importante a gente entender a diferença entre uma coisa e outra, né? O que a gente tem é todo um ecossistema de produção de informação que ela eventualmente ela é falsa, ela também é falsa, e é isso que nos choca, mas ela é distorcida, ela é aumentada, ela é tirada de contexto. Todas essas nuances, elas são muito mais frequentes do que a mentira. Então, a natureza do nosso fenômeno é a hiperpartidarização.
Não é a mentira ela é excepcional, ela só vem porque a mentira, por exemplo, teve aquele famoso estudo na Science, né, que eles fizeram um grande estudo sobre o banco de dados do Twitter, e disseram a mentira se difunde mais rapidamente que a verdade. Por que a mentira se difunde mais rapidamente que a verdade? Porque a mentira cola mais fácil na narrativa. O que está acontecendo é que as pessoas estão pegando informações, adaptando elas aos pontos de vista políticos, né? E, à medida que elas colam no ponto de vista político, elas exploram as paixões políticas que estão muito acentuadas. Essa é a natureza do nosso problema. Por que a mentira tem, digamos assim, ela tem uma performance maior? Porque ela se adapta perfeitamente às narrativas, que ela é um fato completamente inventado. Mas a natureza do problema não é a mentira, a natureza do problema é o partidarismo. Isso tem a ver um pouco com o que estava sendo discutido no outro painel, não é? Que eu acho que o jornalismo, eu não gosto do termo profissional, porque não é bem essa distinção, né? Mas um jornalismo tradicional, digamos assim, o jornalismo com apuração, porque esse jornalismo aí que a gente está falando, que se usa o termo fake news, ele se caracteriza por ser uma espécie de simulacro de jornalismo, né? Então, ele tem manchete, lead, aspas, tem um abre, né? Tem toda a forma de jornalismo, mas não tem apuração, né? Alguém apurou, eles estão adaptando isso às. Então, o jornalismo que faz apuração, o jornalismo no sentido próprio do termo, ele tem o desafio agora de recuperar a sua credibilidade, se distanciando dessas formas hiperpartidárias. É um momento de apostar assim, mais fortemente no equilíbrio, na ideia de equilíbrio jornalístico, porque a deficiência desse sistema é que ele está hiperpartidarizado, está hiperapaixonado. E qualquer falha nesse sistema faz com que um dos extremos acuse ele de estar jogando para o outro lado, né? E é por isso que no sistema brasileiro, quando a gente faz um mapa de redes, a gente vê que é diferente dos Estados Unidos, né? A gente tem um ecossistema de consumo de esquerda, um outro de direita, e o jornalismo, o grande jornalismo, né, a Folha, a Globo, Estadão, o UOL, tal, fica no meio. Ele está sendo atacado pelos dois lados. Ele está sendo atacado pelos dois lados, cada lado acusa ele de ser parcial pelo outro. E cada falha do jornalismo, não é? Falha quando ele editorializa a notícia, quando ele toma uma posição editorial muito forte, isso distorce a reportagem, isso permite com que um lado empurre para o outro e vice-versa, e ele vai perdendo credibilidade. Eu acho que a principal estratégia dos veículos deve ser recuperar e preservar a sua credibilidade, sendo excessivamente zeloso do seu equilíbrio, que não é o que está acontecendo. Alô? Voltou. É uma coisa bem interessante, né? Por que é que o chamado, entre aspas, não gosto do termo, mas só para... Por que o fake news faz coisas, finge que é jornalismo? Ele finge que é jornalismo porque o jornalismo tem alguma credibilidade, né? Por que ele faz manchete, abre, faz aquela linguagem noticiosa? Ele faz porque ainda tem alguma credibilidade, né? E, no fundo, esse jornalismo hiperpartidário está dizendo assim, se você fizer apuração, for crítico, etc., você vai ser de direita, ou você vai ser de esquerda, né? Ele tem um pressuposto de que a correção na apuração levaria, e é isso que ele explora, porque ainda tem alguma credibilidade. Então, é importante que a gente, nesse momento, que o jornalismo resgate e preserve essa credibilidade, até porque a gente está vendo um deslocamento da forma notícias falsas, que é esse, notícias hiperpartidárias, para outras formas de desinformação, que são propaganda e os boatos, que eles não têm essa forma da notícia, eles não se ancoram na credibilidade jornalística. Isso pode ser um sinal de que essa credibilidade está se perdendo. Tomás, o seu trabalho mais recente, acadêmico, está muito voltado para o que a gente chama aí de educação midiática, alfabetização midiática. Então, também para o lado da audiência, como a gente forma uma audiência mais preparada justamente para perceber todas essas diferenças a que vocês se referiram nas falas anteriores entre o que é informação, o que é notícia, o que é desinformação, o que é fake news. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com isso, como você acha que as empresas de comunicação têm também uma responsabilidade para incutir alfabetização e educação midiática na audiência, e se isso é uma preocupação que você enxerga nas grandes empresas, as multinacionais de comunicação, de mídia, e também no ecossistema da Colômbia, que é o que você mais acompanha. Como é que está isso, se isso está se difundindo de uma maneira mais efetiva?
Bem interessante a pergunta. Bueno, a perspectiva acadêmica sempre é pouco mais llena de números, Bom, mais aburrida. é uma perspectiva um pouquinho mais chata quando a gente fala de números, de estatística. Realmente estudar todos esses fenômenos tem que ser feito de forma isolada. Eu concordo com o que o Pablo estava dizendo sobre a polarização. Eu não vejo isso como uma ideologia, eu vejo isso como uma estratégia de polarização, simplesmente. Colocar de um lado ou do outro aquele que está recebendo informação. Isso acontece bastante. Eu tenho até uma anedota sobre isso. A última notícia que chegou, com muita relevância lá na Colômbia, falando do Brasil, era uma declaração do presidente sobre um possível aumento na imigração de pessoas da Argentina após o resultado das eleições. Para mim, isso não parece tão de esquerda ou de direita, como poderia ser visto num espectro tradicional, mas isso legitima uma posição. Ou seja, ele pode ganhar adeptos, inclusive aproveitando uma situação que poderia ser entendida mais tipo esquerda. Todas essas coisas que a gente pode entender simplesmente como uma pessoa que recebe informação, que enxerga aquela notícia do Brasil que chega na Colômbia como uma notícia das mais importantes. A gente tem um governo adepto ao governo do Brasil, a gente tem uma estrutura de meios, de mídia, que vai dar suporte a essa estrutura que o governo nos dá de entregar informação. E aí a gente percebe que a gente está com muita intermediação, inclusive entre o que pode ser notícia e o que não pode ser notícia nesse contexto entre países. Isso é um exemplo. Agora, como preparar então a audiência? E como funciona a empresa mediática ou a indústria midiática? Nos nossos estudos, basicamente, nós nos baseamos em algumas referências que foram feitas pela Unesco para a alfabetização midiática. Digamos que não é uma eleição. Uma opção, aliás, de uma organização. Não, a Unesco fez uma referência, um marco bem amplo, holístico, que tem várias interpretações, inclusive as mais amplas da história, que tem a ver com a comunicação que foi iniciada no Brasil, com uma perspectiva da Europa continental, com o René nos Estados Unidos, David Buckingham no Reino Unido, por exemplo, tem uma perspectiva continental europeia também sobre a alfabetização e acesso à informação, manejo, tratamento da informação. Eu estou falando de tudo isso porque eu acho que é importante saber que todos esses marcos de trabalho, de avaliação, de informação, etc., têm um background suficientemente estudado. Agora, em perspectiva, os estudos principais que nós fizemos foram um para a União Europeia, com 28 países naquela época, e um outro trabalho de tese com 11 países na América Latina. Nos dois estudos foram avaliados alguns aspectos, como a alfabetização midiática e sua relação com a política, suas políticas públicas, e sua relação também com a indústria, com a sociedade civil. A relação, finalmente, com algumas formas de organização social. E também a inclusão no currículo, que é um pouco diferente. A inclusão no currículo social acabou virando uma parte dessa relação de alfabetização midiática e política pública. Os resultados, nesse sentido, são interessantes. Na Europa, especialmente no norte da Europa, a gente vê uma grande preocupação da indústria em fazer com que o cidadão tenha essas competências, essas habilidades. Nem sempre é uma coisa que falta interesse também. A gente tem que ver quais são os públicos, tem que ver quem quer ser líder na geração de informação, quem quer ser agente legítimo que vai levar informação para a sociedade. Então, digamos que uma estratégia nesse mercado serviu muito para empoderar todas as pessoas nesses países. No contexto da América Latina, isso não aconteceu exatamente da mesma forma. Temos experiências, inclusive aqui no Brasil, que tiveram esse impulso das experiências de fora. Por exemplo, a BBC, que tem aqui um programa bastante forte. A mesma coisa na Colômbia, com o canal Tiempo e Prisa. Tem diferentes cenários em que os meios começam a trabalhar nesse sentido. Na política pública, na Europa e nos Estados Unidos,
Eles têm um foco que tem a ver com o manejo de informação e dos meios dos cidadãos. Pensando em tecnologia, a apropriação da tecnologia aqui não será apenas ligada às ferramentas técnicas de uso ou acesso a um computador ou através de um computador para ter acesso a informações. Nós temos já toda uma competência transversal no currículo. Ali as pessoas precisam aprender a utilizar tudo. Na Colômbia, assim como no Brasil, assim como em outros países da América Latina, esses esforços acontecem de um ponto de vista de universidade, de organizações como esta, como a GEDUCA, por exemplo, e não tanto a partir dos governos centrais, pensando nesse macronível. As nossas políticas ainda são de acesso, de cobertura. Nós ainda estamos trabalhando para ter uma interconexão e um acesso ao fluxo de informação. Então, nós cuidamos dessa parte de empoderar os cidadãos. É muito grave não cuidar desse empoderamento dos cidadãos no acesso à informação. Na Colômbia, a gente vê que as pessoas se informam hoje em dia pelo WhatsApp. Elas já não se informam pelo Facebook, não se informam pelo Instagram, elas já não recebem informação por blogs ou pela televisão, que continua sendo muito importante. Elas acabam se informando pelo WhatsApp. E o WhatsApp é uma rede, um aplicativo, como nós falávamos ontem à noite, que não é um aplicativo legítimo para jornalismo. O jornalista não pode entregar informação através de WhatsApp. É uma guerra que ele não vai ganhar. Então, nós não temos uma cobertura de internet 100%, não temos acesso em todas as casas. Acho que no Brasil é 0,53 de acesso real à internet por parte dos cidadãos. Na Colômbia é um pouquinho mais, é 56 no caso. Mas a taxa de utilização de telefones celulares é mais de 100%, né? No Brasil é 130, na Colômbia é 120. E o acesso à internet por meio de telefone, com todos esses planos que existem graças aos conglomerados de telecomunicações, como a Claro, por exemplo, todo mundo utiliza o WhatsApp. 90% da população utiliza o WhatsApp. E isso nas piores notícias, nas mais perigosas. Pode ser um meme, pode ser uma piada com microconteúdo, ou pode ser uma peça audiovisual sem controle e checagem de fonte editorial. Então, digamos que esse é o cenário. De um ponto de vista apenas acadêmico, é positivo em alguns aspectos, porque há uma preocupação dos governos. Na América Latina, por exemplo, no Uruguai, no Chile, eles têm alguns planos nacionais de educação que falam disso. O plano Enlaces, por exemplo, tem a ver com isso. São matrizes que vão medir as competências de informação e midiática dos cidadãos. Na Europa isso é muito mais avançado, né? E na Colômbia também é discutido esse aspecto, assim como no Brasil. Então esse é um ponto de mudança bem importante. É uma inflexão, porque aí tem apoio de todos os setores da sociedade, setor acadêmico, setor midiático. Isso pode impulsar realmente uma mudança curricular nesses aspectos, para que haja mais acesso à informação e um debate contra a informação falsa, desinformação, para que se entregue uma informação correta. Obrigada. Tem uma pergunta para os dois agora, e que vai um pouco nessa esteira. Você citou o WhatsApp e o Ricardo Falzetta, que faz a pergunta aqui para nós, fala no Facebook que também é a empresa responsável pelo WhatsApp. Vocês acham que empresas como Facebook, Twitter, YouTube deveriam ter algum tipo de regulamentação como empresas de mídia, já que os seus algoritmos interferem na distribuição da informação? Uma discussão aí muito disseminada no mundo e que queria ouvir a opinião de vocês. Quanto essas empresas têm aí uma responsabilidade como empresas de mídia e deveriam, portanto, ter algum tipo de regulamentação do conteúdo que elas veiculam? Elas precisam ter regulação, não tem a menor sombra de dúvida. Elas acham isso, o Mark Zuckerberg tem falado, tem pedido regulação. Não sei quanto ele está sendo sincero nisso, mas é inevitável que elas sejam reguladas e é importante que elas sejam bem reguladas, não é? E elas podem fazer um pouco de autorregulação também. Eu acho que o Facebook andou com uma atitude bem severa aí no combate à desinformação na sua plataforma, que inclusive empurrou essa desinformação para outras plataformas, né? Por exemplo, a gente veio um deslocamento importante aí do último ciclo eleitoral brasileiro para agora, né, de 2018 para cá, da desinformação migrando do Facebook para o WhatsApp e para o YouTube, né, que está
assim, um celeiro de desinformação. Isso é um efeito dela ter endurecido os termos ali, a maneira como ela regula, né? O setor acadêmico, aí as ONGs, a gente tem feito bastante diálogos com o WhatsApp para ele mudar o funcionamento da sua plataforma, né? Porque o WhatsApp ele nasceu como uma ferramenta de comunicação pessoal, meio um substituto do SMS, né? Então, você mandava mensagem direta entre as pessoas, um pouco mais sofisticado, e, ao pouco, quando a gente vai vendo a história do desenvolvimento do aplicativo, ele ganhou funcionalidades de comunicação de massa, né? Ele ganhou as listas de transmissão, que aqui no Brasil chama... Não lembro como é que chama, que você pode mandar... Chama lista de transmissão? Lista de transmissão, sim. Lista de grupos, transmissão, né? E ele ganhou os grupos, não é? E essas duas funcionalidades são as que permitem a difusão em massa, né? E só que um aplicativo como o WhatsApp, que tem um nível de criptografia e de segurança muito alto, né? Ele é criptografado ponta a ponta, ele não permite a rastreabilidade, você não sabe quem enviou, você vai reenviando, você não sabe quem é o primeiro, a pessoa que postou aquilo na plataforma, o que é muito bom para fins de privacidade, proteção da privacidade do usuário, mas é muito ruim quando é combinado com comunicação de massa. É essa combinação que está permitindo campanhas de desinformação, porque você faz uma campanha de desinformação, não é? E você, primeiro, quem é alvo dessa, quem é o objeto que está sendo prejudicado por essa campanha de desinformação, pode nem saber que essa campanha está em curso. Se você sabe, você não consegue identificar o autor e você não consegue fazer o contraponto, porque são redes de comunicação privada entrelaçadas aí por esses mecanismos de comunicação de massa. Então, a gente tem falado, a academia e as ONGs, que o WhatsApp precisa mudar, né? Ele restringiu o número de reencaminhamentos, diminuir ou acabar com as listas de transmissão e diminuir o tamanho dos grupos. Do contrário, é o que nós vemos no Brasil. Já tem feito um pouco isso. Ele né? já tem feito por pressão, né? De vários atores aí pedindo para eles têm que fazer muito mais, né? Porque a gente viu isso tendo efeitos nefastos na Colômbia no processo de paz, quando se transformou a discussão no processo de paz uma discussão sobre ideologia de gênero e teve efeitos horrorosos lá na Colômbia. A gente viu isso nas eleições mexicanas, viu nas eleições brasileiras, viu agora nas eleições indianas. Isso é um problema seríssimo. Isso tem a ver com a maneira como a plataforma está organizada. Isso pode vir por meio de regulação estatal, mas as plataformas também podem se autorregular. Tomás, como você vê essa questão das empresas, essas globais, aí, se elas devem ter uma regulamentação como empresas de mídia ou não? Eu acho que sim, eu acho que com certeza deve haver uma regulação. O que eu fico pensando é que tipo de regulação deve ser. Até que ponto uma empresa pode se autorregular? Até que ponto uma empresa pode escolher como ela vai regular os seus usuários, como vai colocar ali a imposição de uma mudança nos termos e nos parâmetros de segurança da conta. Quando nós vemos o caso da União Europeia, por exemplo, que decidiu aceitar aqueles parâmetros de privacidade, como o Google, por exemplo, quando vemos que os deputados europeus se opõem, por exemplo, ao manejo de cookies ou da rastreabilidade da internet nos seus computadores, quando vemos tudo isso, quer dizer que a empresa, ela nem sempre consegue se autorregular. Aí que tem, então, essas falhas de funcionalidade de regulação das empresas, muitas vezes. Elas se regulam também de acordo com o mercado. Elas não vão ter sempre uma regulação na política de privacidade ou na rastreabilidade ou na criptografia das suas informações que vá contra o seu próprio crescimento. Elas não vão fazer isso. Então, se o Facebook, se o WhatsApp decidissem fazer alguma coisa que restringe mais, eles vão perder mercado em relação a outros aplicativos. Hoje, as pessoas estão tentando utilizar outros tipos de apps justamente por causa dessa ideia de que a informação no WhatsApp, por exemplo, não é segura. Então, elas passam para outras ferramentas. Aí é que está. Quanto mais seguro, mais difícil vai ser a rastreabilidade, como disse o Pablo. Essa discussão já está acontecendo há muito tempo. Acho que os ingleses foram os primeiros a dizer, ok, até que ponto a gente vai responsabilizar o cidadão ou a empresa por essa regulação? E até que ponto o país vai regular? Então, eles têm várias agências de regulação para entrar nesses espectros que a gente lida de informação. Não é só TV, rádio
ou uma faixa horária específica, por exemplo. A gente está falando de uma comunicação completamente digital, que é muito mais amplo, muito mais difícil. Mas a empresa precisa participar, o governo tem que ser mais estrito e, ao mesmo tempo, o usuário precisa entender o que está acontecendo. São os três juntos. Então, acho que isso tem a ver com acompanhar a regulação, com outras políticas de dados abertos, com políticas de privacidade, com também políticas de dados. Como é que você vai retificar a informação que está criptografada por blockchain, por exemplo? Isso é uma coisa difícil. Então, a gente fica pensando que se a gente não entende essa estrutura como usuários, a gente vai ter um problema, de um ponto de vista de regulamentação estatal e também de um ponto de vista da indústria. É necessário encontrar um ponto intermédio, um equilíbrio, entender como a gente utiliza as plataformas, quais são os resultados das nossas ações e decisões. O que a gente vai perder nisso tudo? O que acontece quando eu faço login numa plataforma para fazer perguntas utilizando a minha conta no Facebook, por exemplo? Que tipo de informação eu estou entregando? Quem é que vai ter meu e-mail? Quem é que vai ter os meus dados? Tudo isso está relacionado também com os meios de comunicação. No exemplo mais claro, comentado por Castells naquele livro dele, ele falava sobre como nos Estados Unidos os republicanos construíram o Voters Vote, que basicamente é uma análise das assinaturas de revista que cada um dos americanos recebia nas suas casas. Através daquilo, eles faziam com que a propaganda chegasse mais orientada, dirigida para essas pessoas. Isso é um fenômeno, então, que acontece há muito tempo e tem a ver justamente com o manejo de informação das pessoas, de dados pessoais, e não tanto com essa autorregulação das empresas. Vocês estavam falando agora sobre essa questão dos algoritmos e do mercado. Nós agora estamos diante de uma política em que é necessário verificar se a gente deixa de pagar uma pessoa por um clique ou se a gente vai dar uma sanção, por exemplo, para uma conta. Mas o ponto atrás disso tudo é entender que os bots e todos os algoritmos nos estão dando a informação em primeiro plano, toda a informação que a gente pode conseguir. Isso pode ser muito bom para o mercado, se você estiver tentando comprar uma bicicleta ou patins, mas isso não é muito legal na hora que você quer pluralidade de informação, na hora que você quer mais fontes identificadas, que não são fontes regulares, ou quando você não quer que outra pessoa veja o que você está procurando. Então, são várias questões aqui. Essa regulamentação, a web semântica, passou do 2.0 para o 3.0 e agora a gente já está falando do 4.0. Se a gente não entender isso, a gente está deixando que a máquina entenda. E se a máquina entende, ela vai impor informação. E aí são poucas pessoas que vão decidir o que a gente vai consumir. Então, por esse lado, também deveria haver uma regulação. Para resumir, acredito que deve haver, sim, uma forte regulação do Estado, com sanções, com multas, por exemplo, com uma boa investigação, mas também com outras políticas que deem ao cidadão a opção de decidir a utilização. Não acho que a única forma de votar numa política de privacidade seja dizendo se eu quero participar da rede ou não, porque se eu disser que não, eu vou ser retirado de lá. Aí que está o problema, não tem uma decisão real, não é uma coisa voluntária. Você não tem, de fato, a opção. Tudo vira um contrato de adesão que acaba sendo ainda controlado por interesse econômico. Claro. Eu queria deixar uma... E deixa eu só emendar uma pergunta da plateia que tem a ver com isso, já que você vai fazer um complemento. A Ana Carla pergunta o seguinte... Aliás, desculpa, Ana Paula. As listas também são usadas pela imprensa. No jornal onde eu trabalho, as pessoas pedem para entrar na nossa lista de transmissão para receber notícias por WhatsApp. Então, acabar com essa ferramenta também seria ruim para os veículos. Mais uma reflexão aí para você. Claro. Não, eu só queria falar assim que a gente está falando, né? Quais são as soluções? Então, regular os meios de comunicação, fazer educação para mim, midiática. Mas, assim, eu queria deixar bem claro a minha opinião a respeito disso. Isso é um problema político. Tudo isso aqui que a gente está falando é tentar consertar, enxugar gelo. Eu não acho que o problema no qual a gente se meteu tem uma solução não política. A nossa sociedade se meteu, por motivos de natureza social e política, num processo de aceleração e de extrema passionalidade, aumento do engajamento político, e está nos levando
há um problema de desinformação generalizada, na qual o nosso debate público não está mais ancorado em fatos, ou está cada vez menos ancorado em fatos. E isso é um problema político. Enquanto a gente não jogar a água e a sociedade esfriar, e a gente conseguir se reorganizar enquanto sociedade, não tem saída. Eu não acho que regulação dos meios, mudança no WhatsApp, educação para a mídia, não sei qual outra, vai resolver esse problema. Eu não acho que isso nasceu por nada disso, embora tudo isso influencie o problema, e é bom que a gente faça tudo isso também, mas eu acho que a gente precisa entender o que enquanto sociedade, nós estamos fazendo e que está nos empurrando para isso, porque a gente precisa parar esse processo mais estrutural, que é de natureza política. Sobre a pergunta da Ana Paula. Essa questão de regular o WhatsApp, por exemplo, reduzir o alcance das listas de transmissão, ela põe o fato de que os jornais também recorrem a esse expediente para difundir as suas informações. Como eu vou falar assim, porque eu andei sendo uma pessoa que está divulgando isso muito abertamente, estou escrevendo nos meios. Eu tive algumas reuniões com a diretoria do WhatsApp, que eu tenho dito para eles que, na minha opinião, eu acho que essas funcionalidades devem ir para a versão de mercado, como é que chama? Eles têm um nome. Business, a versão business, porque ela seria controlada, e tirar ou reduzir ao máximo. Eles têm os dados, eles não compartilham os dados com a academia. A gente tem insistido também para que eles deem dados, para que a gente possa estudar o que está acontecendo, porque o WhatsApp é uma caixa preta ali, e o problema é seríssimo. Eu acho que eles estão bastante cientes, eles estão fazendo mudanças na direção certa, mas eu acho que eles não estão indo na velocidade necessária. E a gente pode conciliar os usos lícitos dessas ferramentas, deslocando para a parte business, até ampliando ela e mantendo algum tipo de controle da empresa para esses usos, e para o uso mais geral, restringindo ao máximo, porque essa combinação de segredo, privacidade, não rastreabilidade com comunicação de massa é extremamente perigosa. Tomás, uma pergunta aqui do Paulo para você. Seria possível uma cooperação entre profissionais, agentes e instituições de mídia e de educação para elevar o patamar de discernimento do público sobre verdade e mentira nas notícias, desde crianças até adultos? Eu acho que já tem várias coalizões desse tipo em funcionamento aí entre universidades, entre think tanks do mundo, organizações também da ONU envolvidas nisso. Eu queria que você desse um pouco desse mapa aí de como tem coalizões mundiais pensando esse assunto. Bueno, primeiro eu queria complementar um pouco o que... Então, eu gostaria primeiro de complementar um pouquinho o que foi dito. Você tem toda a razão. A regulamentação não fará com que resolvamos o problema de repente, apenas a parte informativa, mas a realidade é que as pessoas entendem a informação como fungível, a aprendizagem como fungível. Então, se esgota em sua utilização e a consequência não é vista no horizonte próximo. A informação é divulgada, é consumida, esgotada e continua. E as indústrias aproveitam disso. Por isso temos tantos problemas com a mesma compreensão, com a própria compreensão daquela informação, que deveria ter um conteúdo noticioso, informativo, mas que pode também ser o que qualquer pessoa quiser dizer. Como educadores, deveríamos dar esse passo a mais, para que as pessoas compreendam que a informação tem uma implicação. As implicações podem ser, inclusive jurídicas, e podem afetar negativamente muitas pessoas, podem mudar processos, não só regulação ou educação, mas poderíamos fazer esses tipos de campanhas, e voltando à pergunta que foi feita agora há pouco, a questão da consciência, realmente, conscientização dessa informação. O que é informação real, o que acontece com a informação que nós consumimos, transformamos e divulgamos. Pergunta relacionada às diferentes agentes que hoje têm uma proposta para educação midiática em diferentes faixas etárias. Bom, não precisamos ir tão longe. No Brasil já existem muitas iniciativas, a Educamídia, GAP da Unesco também, e outras organizações. E todos os processos também educacionais na área da comunicação. Mas eu diria que eu gostaria de
comentar também sobre o esforço das Nações Unidas, da Unesco, um projeto que existe há mais de 10 anos, com o qual nós nos envolvemos. As mídias de diversos países vêm também trabalhando com a Unesco, com agências de cooperação, organismos regulatórios, agências regulatórias, ECLEMI da França, o Escritório de Comunicações do Reino Unido, MediaWise e vários outros atores. O Uruguai também, com o Plano Cebar, a Unicef também, com a questão infantil. Eu sei que são nomes grandes, importantes, e nós podemos até ficar um pouco céticos sobre a real ação dessas instituições para criar políticas. O simples fato de terem se dedicado a gerar currículos e algumas diretrizes para a política pública, para incluir essa disciplina nas instituições de ensino, apoiar as pesquisas, financiar pesquisas, vem permitindo que este tema também vá ganhando outros espaços em outras áreas. Hoje, por exemplo, estamos aqui falando sobre a alfabetização mediática no jornalismo e como é que o usuário, o consumidor de notícia, também precisa ter ferramentas para que ele mesmo possa enfrentar esses desafios. Isso também vem sendo considerado. Existem diversas iniciativas que já vem realmente ganhando forma. MILIT, Media Information and Intercultural Dialogue Network, uma rede entre a Unesco e a Aliança de Civilizações, que está presente em 18 universidades e é o que está por trás das pesquisas. Mas existe uma maior, que é o braço de pesquisa da GAPMIL, uma parceria global pela alfabetização midiática informacional, que está presente no mundo todo, com capítulos locais, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, na África, na Ásia, e vem produzindo resultados tangíveis, ações, cursos, gerência e política pública, vem fazendo campanhas de conscientização, campanhas também de gestão de mídias, e fez inclusive pesquisas onde, apesar do caráter dessas organizações que não devem ter ideologia, já fez sim, denúncias sobre maus tratos, padrões de conduta incorretos, denúncias sobre governos que realmente se aproveitam da estrutura midiática para fazer política. Acho que a pergunta estava relacionada a isso, mas eu perdi uma parte. Então, não sei se era bem isso. Eu continuo acreditando, no entanto, que o mais importante é apropriarmos de todas as estruturas, independentemente da perspectiva acadêmica que for escolhida. O Brasil não precisa que ninguém ensine a fazer comunicação. O Brasil já tem toda a experiência necessária para isso e grandes pessoas preparadas para levar isso adiante. Precisa fazer com que essa política chegue aos currículos, que ela chegue às escolas de jornalismo, que essa política ou que estes ensinamentos realmente cheguem ao cidadão de alguma outra forma. Não fique apenas na Pablo, academia. vamos entrar um pouquinho na política, então, já que você acha que o problema é político. O Matheus pergunta como regular as redes sociais, sendo que nunca se fez, por exemplo, um marco regulatório da mídia. E aí eu complemento a pergunta dele. Toda vez que se fala em regulação da mídia, regulação social da mídia, se esbarra no limite entre o que é regulação e o que é censura, o que é o governo ou qualquer um se imiscuir na liberdade de publicação de conteúdo por parte da mídia. Eu sei que é um terreno pantanoso e é um terreno em que, inclusive, os políticos têm entrado muito. Bolsonaro, por exemplo, toda vez que se fala em qualquer forma de regulação na mídia, até que assessores dele falaram, como o general Santos Cruz falou, ele dá um pulo e diz ser contra, etc. Tem aí uma possibilidade de uma CPI para se discutir esses assuntos que a gente está tratando aqui. O que é o limite entre fazer uma regulamentação que seja protetora dessas questões que a gente falou e resvalar para algum tipo de censura? É um tema delicado, né? Porque realmente
dependendo da maneira como se regula. Na verdade, se usa a necessidade de regular meio de comunicação para fazer censura, por isso que é um tema delicado. A gente tem várias experiências, mas se a gente olha também para as boas experiências, a gente vê que dá para fazer regulação econômica que não resvale na censura, né? Então, a gente precisa diminuir a concentração, aumentar a diversidade. Mas, no caso das mídias sociais, que eu acho que é um pouco o nosso debate agora, a gente precisa que essa regulação incida sobre certas características. Bem, esses meios eles precisam ser desconcentrados também, né? A gente vê, por exemplo, uma empresa como o Facebook, ela está muito agressivamente comprando e impedindo a inovação, impedindo que novos competidores se lancem no mercado. Ela adquire de uma maneira muito agressiva esses competidores, né, e joga todas elas sobre a sua alçada, né? Então, você pega a lista ali, tem um monte, né, das principais plataformas, está tudo sob controle do Facebook. Eu acho que uma incidência aí regulatória para diminuir a concentração desse mercado, ela é muito boa, mas a gente precisa entrar também no tema dos algoritmos, né? Porque esses algoritmos, isso tem a ver com a polêmica, a questão da desinformação, eles estão privilegiando o conteúdo inflamatório. Então, se eu faço um conteúdo equilibrado, uma matéria jornalística, investigativa, altamente informativa, isso não mobiliza a paixão do meu leitor para ele apertar o botão de compartilhamento, e o alcance dessa matéria nas mídias sociais, que está se tornando cada vez maior em relação às formas de difusão de massa, ela não chega a nada. Então, se você faz uma coisa informativa de alta qualidade, ela não difunde, não porque ela não tem qualidade, mas porque ela não mobiliza o sentimento do leitor, que faz com que ele aperte aquele botão de compartilhar. Ao passo que uma informação de baixíssima qualidade, mas ela é altamente inflamatória, ela faz com que o cara aperte. Tem um estudo nos Estados Unidos que está sendo realizado agora, está inclusive em parceria com o Facebook, que mostra uma correlação, o pessoal da psicologia experimental, mostrando que o caráter indignante do conteúdo está altamente relacionado com a difusão da informação, não é, com o número de compartilhamentos. Você vê uma correlação perfeita, uma linha dessas que a gente, na pesquisa empírica, a gente adora ver, uma linha perfeita, assim, de 45 graus, né, correlacionando uma coisa a outra. Então, o algoritmo está privilegiando o conteúdo inflamatório de baixa qualidade. A gente precisa regular esse algoritmo. Como fazer de uma maneira inteligente, de maneira que não haja censura, é um grande desafio, mas está na hora da gente explorar, digamos assim, a nossa capacidade imaginativa. Eu acho que a União Europeia, de todos os atores aí, é quem tem musculatura regulatória para fazer isso e lançar uma tendência. No passado, o Brasil lançava tendências, aconteceu com o Marco Civil da Internet, mas a gente está em outros tempos agora. Tem alguma complementação para fazer sobre isso? A diferença entre regulação e censura, como fazer com que uma necessidade de regulação não resvale para uma censura de conteúdo? Sim, concordo, porque, com o que foi dito, pois temos que partir de uma diferença. A regulação não é censura. Não podemos pensar e aceitar que a regulamentação seja censura. Politicamente, talvez aleguem isso, mas nós talvez até tenhamos uma compreensão equivocada sobre isso. A regulação tem outro objetivo. O objetivo da regulação pode ser, inclusive, formativo. A regulação surge, por exemplo, uma faixa horária. Tinha o objetivo de proteger os menores de um conteúdo que não era considerado adequado. Então, naquele horário específico, um conteúdo específico não seria recomendado para pessoas de menos de uma idade X. Então, há uma mediação lógica nesse processo. Isso, a regulação, na época tradicional, era assim. Depois, passamos a falar de uma regulação relacionada, que tinha um caráter, relacionado às mídias, ao que cada mídia ia ter no mercado, como disse o Pablo. Tem as estruturas que, estão atuando, aí você quer regular uma parte do mercado, proteger a presença de cada uma em cada região. Mas depois surgiu a armadilha, né? Uma lei na Colômbia que acabou se tornando uma armadilha. Vou dar um exemplo. Quando Carlos Slim, um dos maiores proprietários de meio de comunicação da América Latina,
comprou os provedores de televisão na Colômbia, como ele atingiu a região? Bom, ele queria simplesmente quebrar com a lei de monopólio. Ele já tinha uma participação bastante grande, mas queria ganhar mais mercado. E essa lei aqui abriu uma exceção. Dizia que se ele chegasse a uma região para potencializar tecnologicamente os pequenos municípios, ele poderia, sim, ampliar a sua atuação. Ele teve, portanto, essa permissão. Ele conseguiu ganhar mais mercado e chega a ter hoje mais de 70%, superou todos os limites da participação de mercado. Então, sim, existem essas ações perversas, mas a televisão tem uma missão nobre, a censura não, aí é outra coisa. Aí você quer, na verdade, reduzir a liberdade de opinião, de imprensa e a qualquer cidadão, impedir ao cidadão que ele tenha acesso à informação que lhe interessa. E o Pablo também falou dos algoritmos. Bom, claro, eles existem e eu divido os algoritmos em dois. Tem, por um lado, o temor ao algoritmo e o algoritmo em si. O medo do algoritmo passa pelo fato de acreditarmos que é uma operação matemática complexa, que tem curvas, regras, etc. Vários elementos que nós não seremos capazes de compreender. Mas você, na verdade, vai simplesmente visualizar listas sobre a experiência do usuário. Entendendo isso, já basta, já é suficiente. Não é preciso entender todo o processo. E assim podemos pensar por que nós devemos decidir se queremos uma comunicação totalmente autônoma, uma busca totalmente autônoma, e para isso teríamos simplesmente que perder medo do que é aberto, deixar de ter medo do que é aberto, que é alternativo, porque, claro, já de cara tem uma carga ideológica. Quando percebemos que é uma plataforma alternativa, já pensamos que é de esquerda, julgamos que é isso ou aquilo. Coisa sem sentido. Pois, realmente, o objetivo é que o acesso à informação seja mais livre, que cada um tenha a liberdade de escolha. E por que não propor uma segunda instância, um algoritmo limitado? Por exemplo, você vai dizer o que você quer automatizar, você define. Um algoritmo mais transparente. Isso afetaria a economia de cliques, sim, e de publicidade, marketing, mas os governos poderiam também ajudar a potencializar isso. Esse poderia ser um passo para a regulamentação, e a comunidade europeia deixou isso muito claro quando estabeleceu as políticas para os principais atores da informação de hoje, como Google e Facebook. Então, existem, sim, alternativas, na minha opinião, e a regulação ainda tem um campo aberto para atuar. E muito pode ser feito, há discussões que estão acontecendo entre o governo e outras partes sobre como influenciar na criação de políticas para defender e promover o acesso à informação e à cidadania. Essa discussão que a gente começou aqui, que é política, vou propor uma pergunta para vocês dois, reflexiva. Se esse estado de coisas que a gente vive hoje, ligado à desinformação, ligado a essa facilidade de se formar bolhas ali de pensamento radicalizado e insuflar isso com coisas que são próximas a notícias, mas que muitas vezes não são notícia, essa dificuldade dessa coisa pantanosa de regulação, se no entendimento de vocês dois, a gente vive hoje uma situação em que essa briga pela informação e a desinformação disseminada colocam, de alguma maneira, em xeque a própria existência da democracia no Brasil e em outros países. Parece bem, não tenho a menor sombra de dúvida, claro que coloca. O que a gente está vendo na Hungria, o que a gente está vendo na Turquia, o que a gente está vendo na Venezuela, a gente obviamente está vivendo momentos muito perigosos. E esses momentos muito perigosos, esses governos autocráticos que estão comendo as instituições pelas bordas, vários deles não fizeram golpes de Estado, processos revolucionários. Eles simplesmente estão degradando a autonomia das instituições e sabotando a própria natureza dos processos da democracia liberal. Eles estão totalmente apoiados em processos comunicativos baseados em desinformação. Parece... Assim, eu não diria que a desinformação é a causa disso. Eu não acho que ela é a causa disso, mas que ela é um componente importante
disso. Ela é. Eu acho que a natureza tem um monte de explicações aí sobre a mesa, não é? Mas eu tendo a crer que essa natureza é propriamente política. Das muitas coisas que estão aí sobre a mesa, eu acho que tem duas coisas que estão acontecendo. Os nossos sistemas políticos foram esvaziados, as opções políticas que a gente tem não dizem grande coisa. Esquerda e direita estavam muito parecidas. Como resposta a isso, esquerda e direita, para se diferenciarem no sistema político, abraçaram temas morais. Isso fez uma hiperdiferenciação do sistema sobre temas como aborto, posse de armas, drogas, censura, conteúdos ideológicos nas escolas. Isso fez com que esse sistema que não se diferenciava, nos anos 90 a gente falava assim, esquerda e direita é tudo a mesma coisa, na época do Bill Clinton, do novo trabalhismo inglês, e agora esse sistema está hiperdiferenciado. E essa hiperdiferenciação fez com que a gente se engajasse muito nesse processo hiperdiferenciado em temas morais que não permitem com que a gente converse, porque diferença moral é um negócio difícil, você demoniza o seu adversário, e a gente ficasse muito engajado e ficasse muito vulnerável a receber informação de baixa qualidade que explora a nossa vulnerabilidade. Quanto mais convicto a gente está da nossa posição, mais a gente aceita bobagens que corroboram aquilo que a gente já disse, e mais a gente nega evidências que contrariam aquilo que a gente... E essa é a situação que a gente tem, um processo social na qual a gente se meteu, ao meu ver, por razões de natureza social e política, e a gente precisa dar um jeito, acho eu, de natureza social e política. Regulação ajuda? Ajuda. Educação para a mídia? Ajuda? Ajuda. Mas não resolve. Então, acho que a gente tem que olhar de frente à natureza do nosso problema, que é uma natureza política. Você acha que coloca em xeque a existência da democracia, esse ambiente de desinformação, ambiente assim radicalizado de polarização política, e como a gente fazer com que as instituições da democracia se fortaleçam nesse ambiente? Bem, é um elemento realmente difícil. É uma pergunta complexa, porque estamos colocando a democracia em xeque. A democracia está em xeque neste momento. Se pensarmos nas notícias, nas informações e no eco, né, dessas notícias, como elas ecoam. Por quê? Uma notícia que os jornais e meios de comunicação identifiquem como não passíveis de serem reproduzidas como são hoje, encontram esse eco. Porque uma declaração sensacionalista encontra esse eco. Por que uma informação realmente descuidada, talvez produto de um jornalismo que não tenha realmente controlado os fatos, considerado os fatos, ou algo que foi manipulado, conseguem definir alguns processos. Bom, nós poderíamos pensar que a democracia poderia estar ameaçada como um exercício, o livre-arbítrio poderiam estar em xeque. Você também citou 2 exemplos. No processo de paz na Colômbia, esteve ameaçado, primeiro, por quê? Claro, surgiu a questão do gênero e também dos subsídios. E aí essa informação foi generalizada, que se conseguissem um acordo de paz, teriam os subsídios para habitação seriam terminados. Não, a população não receberia mais os subsídios para habitação, e isso não tem lógica. O argumento e o resultado não estão interligados, mas essas notícias têm eco. E aí sim é uma questão política. Por quê? Porque o eco dessas notícias não acontece simplesmente pela disseminação, difusão da notícia, mas pela pressão, pela coação, violência através de outras formas, por parte de atores econômicos e políticos sobre essas pessoas. Quando alguém, voltando à questão da educação midiática, quando uma pessoa não é capaz de compreender uma informação tão simples como essa, uma vontade mediada tão simples como essa, e acredita naquela informação como verdadeira, não teremos esperança democrática. Por outro lado, se
procurarmos elementos que potencializem nas pessoas esse discernimento crítico, poderemos recuperar a democracia. Enquanto isso não acontecer, estaremos em risco nesse sentido, porque será conveniente para a política. E não acontece apenas nos países onde há taxas de educação muito baixas, onde há analfabetismo, baixa qualidade de educação primária e secundária, fundamental e média. Não é apenas nesses casos que é complexo. Nos Estados Unidos existe também muita manipulação de informação, um país onde supostamente o sistema educacional é muito mais robusto, onde as pesquisas apontavam um vencedor virtual claríssimo e a realidade, na verdade, mostrou outra coisa, um outro vencedor. Há muita manipulação nesse sistema e as pessoas não estão atacando essa manipulação, porque reproduzem esse tipo de informação através desse eco. Então, precisamos sim convidar as pessoas a pensarem muito mais na informação que consomem. Os meios de comunicação, jornais, revistas devem fazer campanhas para que as pessoas pensem sobre a informação que consomem, a informação que recebem, e os governos também devem participar de forma neutra nesse processo, e principalmente na estrutura educacional. Se isso não acontecer, essa bolha da qual você falou, do pensamento radical, essa bolha onde um presidente pode mentir, o Trump mente 4 ou 6 vezes ao dia, né? Então, aí não é uma questão do que os jornais produzem. Os jornais agora têm que fazer verificação de fatos para ver se o presidente diz é falso ou verdadeiro. Isso não pode continuar dessa forma. O cidadão é que deve ter a capacidade de fazer esse controle social, que é feito, em última instância, através do voto. E assim não teríamos esse tipo de ruído na sociedade. Vamos aproveitar os últimos 5 minutos para as considerações finais de vocês dois e, se possível, que ela tenha um viés de falar para essa plateia aqui de jornalistas que cobrem, sobretudo, educação, ciência, o que eles podem sair daqui e implementar de imediato para tentar melhorar esse ambiente de muito ruído que a gente vive hoje, no seu dia a dia como jornalistas. Oh, meu Deus, deixa eu pensar aqui em umas coisas práticas, assim. Eu vou meio recuperar aqui as coisas que eu tinha falado. Eu acho que é um momento que o jornalismo está sofrendo um desafio enorme, num momento em que a sociedade está extremamente dividida e acusando o jornalismo de ambos os lados do espectro político de ser parcial. Então, é o momento do jornalismo ser extremamente cauteloso, ao meu ver, e adotar um equilíbrio da forma mais cuidadosa e da forma mais radical que ela tem. Resgatar essa tradição ali do equilíbrio, do bom senso, de escutar as partes, separando, mas dando contexto, né, podendo mostrar o que é flagrantemente falso, do que é verdadeiro. Eu acho que resgatar essa ideia, esse modelo de jornalismo é uma saída para esse momento. Eu acho que é importante também que o jornalismo, que normalmente tem a forma de massa, por exemplo, mesmo o jornalismo digital, os grandes portais, sei lá, o UOL, G1, eles têm um pedaço pequeno do seu volume de tráfego que vem das mídias sociais. Ele ainda tem um poder de massa muito grande. Os veículos hiperpartidários não têm. Ninguém entra no site dos veículos hiperpartidários para ver o que o... Não vou dar exemplo, né? Mas vocês já sabem. Diário tal, falando de jornal não sei o quê, está dizendo, ninguém entra. Você entra no Facebook e espera que alguém compartilhe e você vê por ali. O tráfego inteiro entra pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo WhatsApp, principalmente pelo Facebook. Entra principalmente pelo Facebook. Então, o fato de você ter poder de massa significa que você consegue hierarquizar conteúdos. Então, usar com muito cuidado isso, inclusive para fazer o trabalho de se contrapor à desinformação. Por quê? Quando você diz que, quando você rebate uma mentira, ela não trafega, porque isso não desperta a paixão do leitor que vai apertar o botão de compartilhamento. Então, o desmentido não trafega. A mentira tem um puta tráfego, porque ela
desperta a paixão e a pessoa fica apertando o botão de compartilhar, ela chega a milhões de pessoas, e o desmentido chega a 10 mil pessoas. Como é que você faz para se contrapor a isso? Usa o poder de massa. Você tem que pôr no jornal televisivo, você tem que pôr na capa do site, e usando o poder de massa você se contrapõe a esses mecanismos de difusão por meio do compartilhamento, e entender que tem 2 jogos sendo jogados e que o jornalismo, o grande jornalismo, tem esse poder de difusão de massa para se contrapor a esses... É bem importante. Isso vale também para as matérias altamente aprofundadas, reflexivas, equilibradas, investigativas, que não têm esse tipo de performance. Elas precisam ser privilegiadas aí nesse jogo, tem que estar na capa do jornal, tem que estar na capa da revista, tem que estar na capa do site, porque ela não vai desfrutar, não é, da viralidade, do benefício da viralidade, que só vai para as matérias que apelam, digamos, para a paixão política dos leitores. Que mais? Eu acho que a gente deve caminhar para amadurecer a discussão sobre regulação dos meios de comunicação. A gente precisa pensar formas modernas de regular os meios de comunicação, inclusive as mídias sociais. E eu estou vendo que a minha... eu estou vendo Desculpa, também. Já acabou. Para finalizar, Perdão. algumas tarefas práticas para o dia a dia do jornalista, para os jornalistas já saírem daqui da plateia mais bem estruturados para se contrapor a esse ambiente de ruído. Bom, agora uma tarefa difícil, hein? Me coube. Uma tarefa para todos vocês, vamos ver. Eu diria que o mais importante já foi dito, já foi discutido nos 2 painéis que aconteceram, não é? Nós, como educadores, jornalistas, neste caso, ambas as coisas, devemos entender, tentar realmente acabar com os opostos, com a polarização, deixar de ver a informação, independentemente do que estivermos pesquisando, seja uma disputa política ou qualquer outra discussão do dia a dia. Não podemos pensar como se fosse um partido de futebol, em que um time ganha ou outro perde, e alguns não se importam. O que é mais favorável é a viralização, que a informação realmente chegue a muitas pessoas, que elas acreditem na informação. O que promove isso é o contrário. Se alguém compartilha algo, chega àquele que está do outro lado e aos comentários e compartilhamentos. Nós não poderemos encontrar outra coisa diferente. Quando fizermos o nosso trabalho, escrevendo nossos artigos e colunas, convidando as pessoas a pensarem em mais fontes e mais informações, abriremos um leque para que eles passem a discernir que informações são boas e quais não são. Mas se formos sempre mediados pela paixão e oposições, não contribuiremos para essa mudança. E isso seria o que poderíamos fazer no dia a dia de nossa parte, na minha opinião, que nós podemos oferecer para que os outros entendam esse problema melhor. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigada, Pablo. Obrigada a todos. Cumpri o tempo aqui, estourei um pouquinho só. Vou chamar a Renata Cafardo de volta ao palco, que ela vai dar alguns recados. Até mais, pessoal.